Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso 11º dia de exposição no livro de Números, e hoje estudaremos os capítulos 31, 32 e 33. Iniciando o capítulo 31, veremos a vingança. Dos versículos 1 ao 8, após todas as instruções, Deus manda Moisés se vingar dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disse que ele morreria e se juntaria aos seus antepassados. Então Moisés convoca alguns homens para a guerra. Ele enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho de Eleazar, que levou os objetos sagrados e a trombeta. Eles atacaram Midian e mataram todos os homens. 5 reis morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. E Balaão foi morto também. Dos versículos 9 ao 18, Israel destruiu as cidades e levou todas as riquezas que havia nelas e trouxeram a Moisés, Eleazar e todo o povo. Porém Moisés se indignou contra os oficiais do exército porque eles deixaram as mulheres sobreviverem, sendo que foram elas mesmas que seguiram os conselhos de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra Deus, adorando outros deuses. Então Moisés manda matar as crianças do sexo masculino e as mulheres que tiveram relações sexuais com alguns homens, porém deveriam poupar as mulheres virgens que viviam com eles. Irmãos, aqui vemos mais uma cena que quem lê somente esse trecho a primeira vez, naturalmente fará uma crítica, dizendo que Deus é um tirano e manda matar. Se você puder, vá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 16, e olha o que diz o texto. Diz assim: Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Amados, 4 gerações. Deus estava falando com Abraão que os seus descendentes seriam escravizados por 400 anos, porque esse era o tempo que ele daria para os amorreus, antes dele mandar o seu castigo. Ou seja, todos os povos que viviam por essa região, onde os israelitas estavam agora, tiveram muito tempo perante Deus. Voltando ao livro de Números, Deus manda deixar somente as mulheres virgens vivas. Isso porque elas eram as únicas que ainda estavam puras no meio de todo esse povo. Dos versículos 19 ao 24, Moisés manda todos aqueles que mataram alguém se purificarem devido às mortes, e eles deveriam purificar todos os objetos trazidos da guerra também. Dos versículos 25 ao 31, Deus manda fazer uma lista dos despojos e dividir em 2 partes. Uma parte seria para os homens que lutaram na batalha, e a segunda parte para o resto do povo. A parte que foi dada ao exército, eles deveriam entregar um tributo de cada 500 para Deus, e a outra metade deveriam entregar um tributo de cada 50 para Deus. Dos versículos 32 ao 47, fala das contagens de todos os despojos. O total que foi dividido em 2 metades dados para os homens que lutaram na guerra e para a comunidade de Israel foram 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas. Cada metade recebeu esse total. Os tributos que os soldados tiveram que dar foi 675 ovelhas, 72 cabeças de gados, 61 jumentos e 32 pessoas. E os tributos que a comunidade de Israel tiveram que dar foi 6.750 ovelhas, 720 cabeças de gado, 610 jumentos e 320 pessoas. Dos versículos 48 ao 54, então os generais e capitães disseram que da parte dos artigos de ouro que eles se apossaram, eles entregariam como oferta ao Senhor, porque Deus não deixou nenhum soldado morrer. Então Moisés e Eleazar levaram as ofertas para a tenda como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Aqui vemos uma oferta de gratidão ao Senhor, que partiu do próprio coração dos soldados, pois eles reconheceram o cuidado de Deus com eles. Indo para o capítulo 32, agora nós veremos o acordo da tribo de Gade e de Ruben. Dos versículos 1 ao 15, as tribos de Ruben e Gade possuíam muito gado. Por isso eles pediram as terras que eram apropriadas para criar os rebanhos, ao invés de dar as outras terras do outro lado do Jordão. Então Moisés advertiu eles, dizendo que iriam desanimar o restante dos israelitas, não querendo conquistar a terra que Deus prometeu. E falou dos seus antepassados quando foram fazer o reconhecimento da terra prometida, que desanimaram todo o povo e como Deus castigou eles. E Moisés disse que agora eles estavam fazendo a mesma coisa, e se continuassem seriam os responsáveis pela destruição de todo o povo.
Dos versículos 16 ao 27, então o povo insiste, dizendo que queriam construir currais para seus animais e cidades para os seus filhos, e fizeram uma promessa de que iriam juntos com os seus irmãos para ajudar na conquista da terra prometida, mas que deixariam seus filhos nas cidades fortificadas e só voltariam quando Israel conquistasse a terra. Além disso, eles não exigiriam nenhuma parte da terra prometida. Moisés disse que se eles cumprissem a promessa, estariam livres para viver onde quisessem. Mas se não cumprisse a promessa, eles não escapariam do pecado, e assim concordaram. Dos versículos 28 ao 32, então Moisés transmitiu este acordo com Gade e Ruben para Eleazar, Josué e todo o povo, e disse para eles darem a terra de Gileade como propriedade se cumprissem a promessa. Mas se não atravessassem armados com o resto do povo, teriam que aceitar a propriedade deles com Israel em Canaã. E assim, Gade e Ruben concordaram. No versículo 33, então Moisés distribuiu as terras conquistadas de Seom para Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés. E dos versículos 34 a 42, então construíram as suas cidades, e alguns deram outros nomes para as cidades depois que terminaram de reconstruí-las. E a tribo de Manassés terminou de expulsar os amorreus que viviam ainda em Gileade. Agora vamos para o capítulo 33, onde veremos a trajetória de Israel. Nos versículos 1 e 2, Deus manda registrar a jornada de Israel desde que saíram do Egito. Então, dos versículos 3 ao 50, veremos a jornada deles. Eles partiram de Ramsés um dia depois da Páscoa, no dia 15 do primeiro mês. Enquanto os egípcios sepultavam seus filhos, Israel acampou em Sucote, depois Etã, depois voltaram para Piairote, e atravessaram o mar chegando no deserto. Andaram no deserto 3 dias e pararam em Mara, onde Deus transformou a água amarga em doce. Depois passaram por mais alguns lugares até chegar em Refidim, onde não havia água, e Moisés bateu na rocha para tirar água por ordem de Deus. Depois eles foram para o Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos e a construção do tabernáculo. Depois passaram por mais alguns lugares e pararam em Or, onde Arão morreu no primeiro dia do 5º mês. 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão morreu com 123 anos. Então depois eles passaram por mais alguns lugares e pararam nas campinas de Moabe. Dos versículos 51 ao 54, Deus diz para Israel expulsar todos os habitantes da terra e destruir todos os seus ídolos e altares quando eles atravessassem o rio Jordão. E eles deveriam se apossar da terra porque Deus havia dado para Israel. A terra deveria ser distribuída por sorteio de forma proporcional de acordo com o tamanho de cada clã. E nos versículos 55 e 56, Deus diz que se Israel não expulsasse os povos de Canaã, eles se tornariam farpas em seus olhos e espinhos em suas costas, causando grandes problemas. E Deus conclui dizendo que faria o mesmo com Israel, o que planejava fazer com eles. E por hoje finalizamos a nossa aula e eu gostaria de trazer uma reflexão para nós. No capítulo 33, Deus manda registrar toda a jornada de Israel desde o Egito até chegarem na região de Moabe. Foi uma jornada de 40 anos onde Israel teve seus altos e baixos. Eles se alegraram, choraram, tiveram vitórias e derrotas. Eu não sei quantos anos você que está me ouvindo tem, mas eu gostaria que você olhasse para o seu passado até este momento agora. Quantos altos e baixos você teve na sua vida? No fundo do meu ser, eu sempre soube da existência desse Deus. Mas, por muito tempo, eu fiquei com o coração no Egito. E por causa disso, eu sofri muito com a minha rebeldia. Tudo o que eu tentava fazer com a minha força humana limitada, dava errado. Até que um dia, mais uma vez, ele se apresentou a mim e disse: Eu sou aquilo que você tanto procura. Então eu me dei por vencido e reconheci que realmente não existia nada nessa terra que podia completar meu ser. No livro de Eclesiastes, o rei mais sábio de todos questiona o seguinte: qual é o sentido da vida? E após muitas análises, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz: Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. E eu finalizo dizendo: não se esqueça do seu Criador. Deus abençoe a sua vida. Eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.